conversar especialmente com o sertão da Paraíba. Advogado Fábio Andrade, que há poucos dias ainda estava à frente da PGE no nosso estado e concorre a uma vaga no pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba. Muito obrigado pela sua visita, por estar aqui no sertão, cumprindo essa agenda, conversando com os sertanejos. Muito boa tarde. Boa tarde, uma satisfação, Zé Dias, estar aqui falando para você, para os telespectadores e também para os ouvintes, né? Já que estamos tanto em telespectadores quanto ouvintes na cadeia de rádio, é uma satisfação muito grande falar para o sertão da Paraíba através de vocês do Diário do Sertão, que eu inclusive acompanho lá de João Pessoa, sempre acompanho o trabalho de vocês, está de parabéns, uma estrutura muito boa aqui, estou conhecendo agora presencialmente a estrutura. Eu estou aqui desde ontem, aqui na cidade de Cajazeiras. Como você bem destacou, eu até o dia 5 de julho era o Procurador-Geral do Estado, mas pedi exoneração do cargo, pedi para deixar porque nós estamos vivenciando um processo de escolha para uma vaga de desembargador do Tribunal de Justiça da Paraíba, o que nós chamamos do 5º Constitucional. Então, a advocacia vai ter a oportunidade de, mais uma vez, colocar um desembargador no Tribunal de Justiça da Paraíba, e eu deixei o cargo de Procurador-Geral do Estado porque pretendo ser candidato, pretendo submeter meu nome à apreciação das colegas advogadas, dos colegas advogados, para que possa, contando com o apoio da advocacia da Paraíba, da advocacia do Sertão, aqui do Alto Sertão, da região de Cajazeiras e da própria cidade de Cajazeiras e de tantas outras regiões e cidades da Paraíba, eu possa integrar a lista de 6 nomes que a OAB vai elaborar, encaminhar ao Tribunal de Justiça, que reduzirá essa lista para 3, e dentro dessa lista de 3, o governador fará a escolha do novo desembargador do Tribunal de Justiça da Paraíba, que representa a classe dos advogados. O senhor que disputa essa vaga pelo 5º Constitucional, a partir dessa própria diretriz da nossa Carta Magna, a Constituição. Gostaria que o senhor pudesse falar um pouco sobre o seu perfil, a sua atuação. Muito se ouviu falar, né? E o senhor pode dizer que é uma figura de notoriedade estadual, porque vez ou outra a gente escuta o governador. Vou submeter a PGE, a Procuradoria-Geral do Estado, Fábio Andrade vai analisar determinado projeto, se é constitucional, se não é, enfim. Mas eu gostaria que o senhor pudesse trazer um pouco da sua trajetória, porque antes de estar na PGE, o senhor já atuava na advocacia. Isso, exatamente. Eu sou piauiense de nascimento, da cidade de Picos. Eu estou falando sempre isso aqui em Cajazeiras, porque durante a minha infância eu passei muito aqui por Cajazeiras. Eu sou piauiense de nascimento, mas o meu pai é de São Mamede, na Paraíba. Então, eu, quando era criança, vinha passar férias aqui na Paraíba, aqui em São Mamede, na casa dos meus avós, dos meus tios, e Cajazeiras era quase que um meio do caminho. A gente saía de Picos, de carro, parava aqui, almoçava, descansava um pouco da viagem e seguia para São Mamede. Eu vim morar na Paraíba em 1990, aos 13 anos de idade. Estudei lá, concluí o estudo, na minha época, 1º grau lá, depois fiz o 2º grau, estudei na Escola Técnica Federal da Paraíba, hoje chama de Instituto Federal, e depois, em 1996, eu ingressei na Universidade Federal da Paraíba. Eu fiz Direito, eu sou da turma que ingressou em 96, sairia em 2000, aquelas greves que sempre a gente está acostumado a ver na Universidade Federal, eu acabei saindo em fevereiro de 2001. Fiz a OAB, a prova da OAB, o exame da OAB em março, e fui aprovado, e em junho de 2001 recebi a minha carteira de advogado. Então eu sou advogado desde junho de 2001. Eu tenho, portanto, 23 anos completos aí de exercício da advocacia. Eu só fiz 2 coisas na minha vida adulta. Foi ser advogado militante e professor desde 2004. Eu sou professor universitário desde 2004, esse ano completo 20 anos também de exercício da docência em cursos de graduação de Direito, em pós-graduações de Direito na Paraíba e em outros estados do Nordeste também. E ao longo dessa trajetória de 23 anos de advocacia, eu tive a oportunidade, faço advocacia, sempre fiz advocacia na área civil, na área trabalhista, para empresas, para empregadores,
e também na área eleitoral. Sobretudo a advocacia eleitoral, ela me permitiu, Zé Dias, conhecer a Paraíba inteira. Eu fiz processo já no Cariri, no Curimataú, no Brejo, aqui no Sertão, aqui em Cajazeiras, inclusive. Já advoguei aqui em Cajazeiras mais de uma vez, então eu conheço a região de Cajazeiras, eu conheço o Sertão da Paraíba, o Cariri, o Curimataú e conheço o que é ser advogado na Paraíba. Eu sempre atuei, eu sempre fui um advogado militante, eu tive muitos processos pela Paraíba inteira, conheço as dificuldades da advocacia na Paraíba inteira, conheço a realidade do funcionamento do judiciário na Paraíba inteira. E em 2019 eu fui convidado pelo governador João Azevedo para estar à frente da Procuradoria-Geral do Estado. Fiquei lá de maio de 2019 a julho de 2024. Pude dar uma contribuição para a advocacia pública do nosso Estado, pude aprender também com a advocacia pública do nosso Estado. Foi uma experiência muito importante que agregou conhecimento para mim, agregou um conhecimento muito importante de gestão de um grande escritório de advocacia. Eu sempre falo que a Procuradoria-Geral do Estado é o maior escritório de advocacia da Paraíba, porque tem atuação de Cabedelo até Cajazeiras. Eu dizia muito Cajazeiras, Zé Dias, depois que fui advogado em Cachoeira dos Índios, eu sempre digo agora, de Cabedelo a Cachoeira dos Índios. Isso. Então, a advocacia pública, a Procuradoria-Geral do Estado, atua no Estado inteiro. E ela é composta na sua totalidade por mais de quase 400 profissionais, considerando também os assessores jurídicos das secretarias do Estado. Então, eu tive a oportunidade de ser gestor desse grande escritório de advocacia, de conhecer a advocacia pública, de realizar algumas coisas muito importantes na Procuradoria-Geral do Estado, como, por exemplo, concurso público. Depois de 14 anos sem realizar concurso público, nós fizemos um concurso no final de 2021. Eu deixei a Procuradoria com 20 novos procuradores, então isso foi muito importante para incrementar e otimizar o trabalho da Procuradoria. Mas agora, com a missão cumprida, com o dever realizado, eu retornei para o meu lugar de origem, eu retornei para a advocacia. Não para exercer a advocacia nesse momento, mas sim para percorrer a Paraíba, buscando conquistar o voto de confiança de cada advogada da Paraíba, de cada advogado da Paraíba, para figurar nessa lista sextupla, porque eu pretendo agora abraçar uma nova missão, assim como eu abracei a advocacia no começo da minha vida, assim como eu abracei a Procuradoria-Geral do Estado nos 5 anos que lá fiquei, eu quero agora abraçar essa nova missão, começar esse novo trabalho, que é ser desembargador do Tribunal de Justiça da Paraíba, para ser um autêntico, para ser um legítimo representante da advocacia no tribunal. Lá nós temos uma função de julgar processo como desembargador, e evidentemente que farei isso, mas a missão do desembargador que vem do 5º Constitucional, ela é mais do que isso. A missão do desembargador que vem do 5º Constitucional é ser uma voz ativa e altiva dos interesses da advocacia no tribunal. Falo isso com conhecimento de causa, porque sou professor de Direito Constitucional há 20 anos e uma das matérias que ensina é exatamente a composição dos tribunais e a importância do 5º Constitucional. Então, eu sei qual é a importância do 5º Constitucional. Eu sei por que é que existe o 5º Constitucional. O 5º Constitucional existe para que o tribunal não seja formado apenas por juízes de carreira, para que lá também tenha a visão da magistratura que vem do Ministério Público e da magistratura que vem da OAB, porque o fenômeno jurídico, Zé Dias e seus telespectadores e ouvintes, ele é muito diferente quando olhado por um olhar diferente. O juiz de carreira olha para um fenômeno jurídico com um olhar, o Ministério Público olha com outro e o advogado olha com outro. Então, no tribunal, a gente tem as 3 visões representadas. Nós temos o juiz de carreira, nós temos o juiz que é oriundo da advocacia e nós temos o juiz que é oriundo do Ministério Público. Então, a importância do 5º Constitucional é muito grande e significativa, não só para a advocacia, mas para a sociedade. E agora, diante dessa nova vaga que existe no Tribunal de Justiça da Paraíba, eu quero abraçar essa missão, eu quero ir para o Tribunal de Justiça, ser um desembargador que julgará processo, que aplicará a técnica jurídica aos processos que lá tem, mas, sobretudo, para representar uma voz em defesa das prerrogativas, dos interesses e dos direitos do advogado junto ao Poder Judiciário da Paraíba. E era justamente essa a pergunta que eu faria, esse questionamento: o que é que o Tribunal de Justiça ganha
com o Pleno contando com a presença de um ex-procurador-geral do Estado? O Tribunal de Justiça ganha contando com um desembargador que vem da advocacia, que tem uma história de advocacia de mais de 2 décadas, que advogou na Paraíba inteira para autores de ação, para réus de ação, que foi lá no escritório de advocacia, recebeu o cliente, atendeu o cliente, conheceu as demandas dos clientes, não só do litoral, mas do sertão, do Brejo, do Curimataú, e ganha também um advogado que, depois de quase 20 anos de exercício de advocacia militante, teve a oportunidade de ser procurador-geral do Estado durante 5 anos. Então, eu chegando ao Tribunal de Justiça, eu sendo um desembargador, representante da advocacia, eu levarei para o tribunal o olhar do advogado privado, aquele que atuou durante 23 anos como advogado privado, e também o olhar do advogado público, aquele que esteve à frente da Procuradoria-Geral do Estado durante 5 anos, que teve a experiência de ser gestor da própria Procuradoria e teve a experiência de estar inserido na gestão estadual, que é uma coisa que nós advogados não temos no nosso dia a dia, não faz parte do nosso dia a dia, mas eu tive essa experiência enquanto procurador-geral, enquanto gestor da Procuradoria durante esse período. Então, se eu chegar ao Tribunal de Justiça da Paraíba, o tribunal contará com um advogado com experiência, com vivência na advocacia e na gestão pública, e que já fez, enquanto Procurador-Geral do Estado, uma interlocução, um diálogo muito grande entre o Judiciário da Paraíba e o Poder Executivo. O Judiciário da Paraíba e o Poder Executivo aproximaram-se durante o meu período na Procuradoria-Geral do Estado, e eu tive a oportunidade de ser um interlocutor para aproximar o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Portanto, eu tenho conhecimento da advocacia, pelos 23 anos de advocacia, da gestão pública estadual e também dessa integração e interação que existe entre a advocacia, o Poder Executivo estadual e o Poder Judiciário paraibano. E nesse período em que o senhor se desincompatibilizou, entregou, na verdade, o cargo de Procurador-Geral do Estado e colocou o seu nome à disposição para que a OAB possa formar essa lista sêxtupla. Serão 6 nomes que serão encaminhados ao Tribunal de Justiça. Qual, na avaliação do advogado Fábio Andrade, quais são os apoios que o senhor já conta? Como tem sido esse feedback dos próprios advogados? É um processo que é dividido em 3 etapas, né? A última etapa é a escolha do governador dentro de uma lista tríplice. Lista tríplice que é elaborada pelo Tribunal de Justiça. Mas essa lista elaborada pelo Tribunal de Justiça, ela toma por base a lista sêxtupla que é feita pela OAB. Então, sendo um processo de 3 etapas, a primeira delas é exatamente a etapa que cabe à advocacia. Cabe à advocacia do Estado da Paraíba, todas as advogadas e todos os advogados que estejam em dia com a OAB votarão nesse processo, escolherão até 6 nomes. Cada um de nós eleitores, porque eu também sou eleitor, pode votar em até 6 nomes. E essa escolha, ela se dá pela Paraíba inteira através de um processo de votação direta. Então, a primeira etapa, a primeira parte para chegar lá no final, nesse processo, é integrar a lista sêxtupla da OAB. Para isso, eu vou percorrer a Paraíba inteira e fiz questão de começar aqui por Cajazeiras. Eu deixei a Procuradoria no dia 5 de julho, fiz o meu registro de candidatura no dia 11 de julho, quinta-feira, próxima passada, e comecei a minha campanha ontem, aqui por Cajazeiras, para dialogar com a advocacia sertaneja. Falar para a advocacia sertaneja, mas, sobretudo, ouvir a advocacia do sertão da Paraíba. Eu tenho contado com o apoio de muitas colegas advogadas, de muitos amigos advogados, da jovem advocacia. Eu tenho uma identificação muito grande com a jovem advocacia pelo fato de ter sido professor durante 20 anos de cursos de graduação, de pós-graduação. Aqui em Cajazeiras eu já fiz visita a vários escritórios de advocacia, também estive hoje na cidade de São José de Piranhas fazendo visitas também a colegas advogados lá, jovens advogados, mulheres advogadas,
e aqui eu tenho a honra e a satisfação de contar com o apoio de muitos amigos, de muitos colegas nessa jornada que começará do sertão, percorrerá toda a Paraíba e, se Deus quiser, será uma jornada vitoriosa no dia da eleição com o meu nome, integrando essa lista de 6 nomes que a OAB elegerá e remeterá ao Tribunal de Justiça da Paraíba. Depois da cidade de Cajazeiras, quais serão as próximas cidades que o senhor vai visitar ou regiões? Hoje à noite eu irei a Sousa, fico lá em Sousa quarta e quinta, depois vou a Pombal, retorno a Patos e depois de Patos eu vou ao Vale do Piancó, fecho essa primeira parte e volto para João Pessoa. Depois eu farei uma outra viagem que englobará algumas subseções que não pude estar presente agora nesse momento, a subseção de Monteiro, lá no Cariri, a subseção de Princesa Isabel, a subseção de Guarabira, a subseção de Mamanguape e a subseção de Campina Grande. Eu visitarei todos os municípios que for possível na Paraíba, mas eu visitarei todos os municípios em que a OAB tenha subseção, como tem aqui em Cajazeiras, como tem em Sousa, em Patos, em Pombal, Princesa Isabel, no Vale do Piancó. Então eu estarei presente em todos os locais onde a OAB se faz presente para ouvir a advocacia, como eu disse, conversar com a advocacia, falar e ouvir e levar sugestões, como eu já estou levando, Zé Dias, daqui de Cajazeiras. Eu já assumi publicamente e reafirmo aqui para os telespectadores e ouvintes do Diário do Sertão. Chegando lá, sendo desembargador, a cidade de Cajazeiras, a comarca de Cajazeiras e os municípios que ela integram terão em mim uma pessoa que defenderá a elevação de Cajazeiras para a terceira entrância, que defenderá a solução definitiva para o problema que nós estamos enfrentando aqui em Cajazeiras, que é de não ter juiz para a terceira vara de Cajazeiras. É muito importante que a gente tenha juiz. A elevação para a terceira instância ajuda nesse processo, porque fica mais atrativo para os juízes virem para Cajazeiras. Então, essa foi a principal dificuldade que foi relatada para mim aqui em Cajazeiras. E eu já estou saindo daqui incorporando as minhas ideias que eu já tenho para o cargo de desembargador, incorporando a defesa intransigente de que Cajazeiras tenha juiz para a terceira vara e que Cajazeiras possa sim ser promovida, ser elevada à terceira instância. E essa leitura, indo até o local, ela faz toda a diferença, né? Visitar as regiões, principalmente o interior, você tem um raio-x, um diagnóstico mais preciso da realidade. Então, ouvir dos próprios advogados do sertão o que é que o sertão precisa, quais são as pautas e bandeiras da região, faz toda a diferença. Sem dúvida nenhuma. Eu disse isso na minha vinda. Eu vim para o sertão no sábado, parei em Patos, porque tinha uma festa lá da Jovem Advocacia, da subseção de Patos, e eu aproveitei para conversar muito com alguns colegas de lá e seguir viagem. Parei lá em São Mamede também para visitar meus parentes lá, minha origem sertaneja, e depois vim para Cajazeiras, e eu disse lá em Patos, e repeti aqui em Cajazeiras e repito agora mais uma vez: as dores, as dificuldades, os problemas da advocacia são comuns. Dificuldade de acesso ao judiciário, a questão das custas processuais que às vezes atrapalha muito o trabalho da advocacia, as prerrogativas do advogado que às vezes são violadas, as dificuldades que nós temos com a celeridade do judiciário, que às vezes não é a que a gente precisa e que a gente anseia. Porém, Zé Dias e os telespectadores e os ouvintes do Diário do Sertão, não dá para desconsiderar que, mesmo sendo comuns as dores, mesmo sendo comuns as dificuldades, é mais difícil para o advogado do sertão, que está longe da capital, que está longe do Tribunal de Justiça, do que para nós advogados que estamos lá. Então é por isso que eu fiz questão de vir aqui, de vir pessoalmente, olhar no olho das advogadas e dos advogados, dialogar diretamente, apertar a mão com firmeza, como o sertanejo gosta e sabe fazer, e assumir compromisso. Eles estão assumindo, a advocacia sertaneja está assumindo um compromisso comigo de votar em mim, de me colocar dentre aquelas opções que estarão na lista da advocacia sertaneja, que comporá a lista da OAB, e eu também estou assumindo um compromisso com a advocacia do sertão, de que serei um desembargador defensor das pautas da advocacia sertaneja.
farei muita questão em chegando lá, em sendo desembargador, sendo esta a vontade de Deus e o plano de Deus para a minha vida nesse momento. Se for desembargador, lá o sertão da Paraíba terá uma voz ativa e uma voz altiva. Se precisar vir aqui, eu venho. Se precisar diminuir a distância através da tecnologia, usando a videoconferência, eu farei. Mas eu serei um desembargador sempre aberto à advocacia do sertão e sempre disposto a defender as pautas da advocacia sertaneja no Tribunal de Justiça da Paraíba. O aperto de mão que estou dando em cada advogada e em cada advogado do sertão é para selar e firmar esse compromisso mútuo, o compromisso da advocacia do sertão comigo e o meu compromisso com a advocacia do sertão da Paraíba.